Hoje, dia 11 de julho de 2020, sábado da 14ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje encontra-se em Mateus, no capítulo 10, versículo do 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos familiares. Não tenhas medo deles, pois nada de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se perdem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. É palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira realidade, meus queridos irmãos e irmãs, que nosso Senhor coloca para a nossa reflexão hoje, nos diz que o discípulo não está acima do seu Senhor. Claro, o nosso objetivo é continuar ouvindo a palavra, meditando a palavra e seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos ser mais do que Ele. E também nunca poderíamos, Muitos por aí de falsas doutrinas se acham mais do que Deus ou até querem, que Deus realize algo na sua hora. Só que geralmente eles acertam com as pessoas antes, E tudo não passa de um teatro. Com Deus não existe isso. Nosso Senhor nos dá autoridade à igreja para ministrar os dons de Deus, para ministrar os sacramentos do Senhor. E então nós nunca seremos mais do que Deus, nem estaremos na sua estatura. Alcançaremos sim um nível de santidade, que é a vivência da palavra, que é esta união íntima com nosso Senhor em nossas vidas. E então, continuando a nossa reflexão, Jesus diz: não tenhais medo deles que são capazes, de chamar os próprios de sua casa de Beelzebu, E, claro, estar vivendo, servindo a 2 senhores. Nós precisamos estar atentos a estas realidades. Nós somos de Deus e pertencemos a Ele e queremos continuar pertencemos a Deus. Por isso nós somos discípulos, somos ovelhas do redil de Jesus. E Ele nos diz, não há nada que esteja escondido que não venha às claras. É verdade, aqueles que muitas vezes querem enganar aos demais, enganar a sociedade, sempre sairão perdendo. Porque Deus é justo, Deus é fiel. Alguns dizem, mas Deus é misericórdia, mas Ele é justiça. E elas caminham juntas. E Deus não compactua com nada que seja injusto. E vamos adiante, Depois Ele nos diz, não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo. Isso mesmo. E, claro, a gente sabe que Satanás, o diabo, é radicalmente derrotado com a morte de nosso Senhor, mas ele jamais se dará por vencido e por isso, ele nos tenta.
e quer nos roubar de Deus, da vontade de Deus. Por isso nosso Senhor nos deixou a palavra, nos deixou a Eucaristia, seu corpo, sangue, alma, divindade. Todo o Cristo está presente na Eucaristia. Claro, neste tempo de pandemia não se pode ir à igreja, não se pode comungar, mas você comunga espiritualmente e tenha certeza que o Senhor virá espiritualmente no seu coração, vai te consolar, vai te robustecer na fé. Então assista na TV, assista pelas redes sociais e creia, acredite. Mas quando você participar assistindo, veja, sem distração. Porque senão vai parecer que você está assistindo um programa de auditório, um programa de sei lá qual apresentador. E não é assim. Assistir a missa na TV é comprometer-se, é viver a experiência, Se é para estar de pé, sentado, na hora da consagração, ajoelhar-se, então viver. O corpo fala da experiência profunda que se está vivendo, mesmo assistindo pela televisão. E claro, existem várias orações de comunhão espiritual, você faz, ou então reze a sua própria oração. Hoje, dia 11, é o dia da memória de São Bento. Um homem forte na fé, capaz de escrever uma regra. E a regra diz oração e trabalho, trabalho e oração. E nós precisamos, ora et labora, orar e trabalhar, para a nossa própria santificação. Quando nós oramos, quando nós rezamos, colocamos diante de nosso Senhor as nossas fraquezas. E o medo nunca deve fazer parte da nossa vida. Por isso Jesus no Evangelho de hoje diz, não tenhais medo. Não tenhais medo. Nós valemos mais do que 2 pardais. O Senhor sabe todos os cabelos da nossa cabeça. E isso não nos deve causar medo, mas nos dar alegria. Porque o nosso Senhor nos conhece por completo. E nos dá a graça e a força, para que nós continuemos na batalha diária. E quando a gente vai terminar isso? Quando a gente chegar no céu. Quando contemplarmos a Deus face a face, aí sim terminaremos a nossa corrida. Lembrem-se de São Bento, lembrem-se da oração, que São Bento nos ensina e toda a igreja reza com fé e com devoção. Então peçamos a Jesus a cada dia de ter esta força, termos este ímpeto que levou São Bento a viver esta experiência tão forte, tão marcante na sua vida e na vida de toda a igreja. Quão importante é vivermos esta experiência. São Bento traz na mão um cálice. É interessante, alguns monges queriam envenená-lo e ele sempre abençoava a sua bebida, E quando ele foi tomar, o cálice onde estava a bebida se rompeu, E ele não tomou do veneno. Então é perceber o quanto Deus está na nossa vida, o quanto Deus age em nós e ter esta certeza, que o Senhor é a nossa força, é a razão do nosso viver. Nada vai nos impedir, de vivermos profundamente o amor do Senhor. E então vamos colocar diante de Jesus esta oração tão forte neste dia e pedindo a intercessão de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.